Podcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Good morning, Vietnã! Era assim que Robin Williams abria os programas de rádio na Saigon de 65, no filme, né, Good Morning Vietnã, de 1988, onde ele estrelava, interpretava um radialista que animava as tropas americanas ali no meio daquela tempestade, daquele caos que é uma guerra. E eu abro esse programa de hoje justamente com essa chamada para provocar o assunto. Vamos falar de tecnologia, mas sobre como foi o caos há exatamente uma semana atrás, onde nós vivemos aí o apagão, ou melhor, o acender de várias telas azuis mundo afora. E, inclusive, isso impediu a nossa gravação na semana passada, porque o Augusto, meu convidado de hoje, esteve aí no olho do furacão e a gente marcou para hoje, né, um pouco mais calmo, mais tranquilo, poder fazer uma conversa, inclusive sobre toda a situação do caos que teve na semana passada. Então, antes de mais nada, queria te agradecer e apresentá-lo aos convidados, né? O Augusto, que tem um sobrenome complicado, mas ele tem um molho especial, que é o Junkolski, né? Augusto, seja muito bem-vindo. Augusto, que foi amigo, parceiro aí de caminhada, a gente trabalhou junto em alguns desafios, né? E estamos aqui dividindo a bancada. Seja muito bem-vindo ao ConteCast, a edição especial de tecnologia. Muito obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade. Nessa parceria aí que começou um tempinho atrás, mas que teve bons resultados. E parabéns pela iniciativa, né? Você que é um cara Valeu. que está sempre antenado aí o que está acontecendo e todos os veículos, é um cara multimídia, né? Literalmente. Então, parabéns pelo seu trabalho e sua iniciativa aí. E obrigado mais uma vez aí pelo convite. Valeu, agradeço aí o elogio e principalmente a disponibilidade, né, e a reinsistência depois do caos da semana passada de estar aqui conosco, para a gente bater esse papo, desmistificar um pouquinho, né, não só a situação que a gente viveu no passado, mas também sobre algumas tecnologias emergentes, que é um dos temas dessa edição, desse episódio. Tá? Mas antes de tudo, vamos falar, eu costumo dizer, o high-touch tem que vir antes do high-tech. Então isso eu acho que vale para o nosso episódio de tecnologia. Antes de falar da tecnologia, de falar dos sistemas, falar de segurança e tudo mais, vamos falar do Augusto. Augusto por Augusto. Quem é o Augusto Junkolski? Então, eu sou um cara aí entusiasta de tecnologia, né? Tô nesse mercado aí desde a minha adolescência. E gosto muito o que mais me motiva na profissão é o desafio constante, assim, né? Você tá sempre que se provar, inovar, melhorar. Então, assim, é uma profissão que não lida bem com os acomodados, né? Você tem que estar sempre se desenvolvendo. Isso que é o que mais me motiva na profissão, assim, né? O que ela proporciona de desafio pessoal e que você pode carregar para outras áreas da vida, enfim, essa disciplina de estar sempre se atualizando, estar sempre aprendendo, né? E então comecei adolescente com meu pai e dali para frente sempre tive na área, tive o prazer de me encontrar, né? Muitas pessoas têm dificuldade de se encontrar achar uma área de atuação. Eu tive a oportunidade de logo encontrar, me apaixonar e seguir. Então, tive uma carreira de alguns anos como cliente, trabalhando como cliente sempre. Hoje, há mais uns 15 anos mais ou menos, já estou do outro lado do balcão, atuando como prestação de serviço, como fornecedor, que eu acho que é mais dinâmico, é mais divertido. Para quem gosta de desafio, você tem muito mais oportunidades de fazer grandes projetos, de fazer coisas mais complexas e criar coisas do zero, né? Desenvolver soluções, enfim. Então foi a área que eu me sinto mais feliz hoje nesse lado do balcão, assim, né? Mais realizado. E o bacana disso, né, eu faço um paralelo com as minhas experiências de agência, né? Então, enquanto gestor de marketing de uma empresa ou um gestor de TI de uma empresa, você está olhando longo prazo, um olhar de estratégia, de continuidade, mas muito focado no seu nicho. É muito vertical, né? Na sua empresa, no seu mercado, na sua área de atuação. E quando você é um prestador de serviço,
para múltiplas empresas de diferentes setores, isso proporciona um aprendizado fantástico, porque a cada cliente está num segmento diferente, está num estágio de maturidade de tecnologia diferente. E você precisa falar com pessoas diferentes, de setores diferentes, né? Com propósitos diferentes, com problemas, com objetivos, com soluções diferentes. E isso faz com que a gente tenha o famoso lifelong learning, né? O tempo todo funcionando, ativo, né? Porque senão a gente fica para trás, e principalmente nessa área de tecnologia, separar um pouquinho. Não é que você fica para trás, você deixa de estar onde você está se você não manter o ritmo da marcha, não é? E uma coisa que é curiosa também nesse business, assim, vamos dizer, é que você tem o desafio de, mesmo estando fazendo a coisa pela primeira vez, mostrar segurança para o cliente de que ele está em boas mãos. Fala, né? com propriedade, né? Aquela então, coisa assim, de passar às vezes a gente, por muitas vezes, a gente tem que fazer a primeira vez, né? E a primeira vez sempre é mais arriscada, requer alguns cuidados, né? Para que você faça com segurança, você faça uma homologação, faça alguns controles para mitigar esse problema. Mas, por outro lado, também quando você faz a 10ª vez, o cliente está fazendo a primeira, né? Sim. Então, ele está inseguro, e você tem esse desafio de mostrar para ele que você já viveu isso antes, enfim, que você consegue guiá-lo para essa nova posição, né, com a tecnologia ou com a ferramenta nova, enfim, sem traumas, né? Mas ele se coloca muitas vezes numa posição de insegurança porque ele está vivendo a primeira vez dele, é um né? desconhecido, né? Algo que vem como que isso vai acontecer? Por mais que você dê o passo a passo, é uma descoberta. Exatamente. Eu gosto muito do paralelo da assessoria em relação à consultoria, aí seja na área de tecnologia, na área de marketing. Eu sempre falo para meus clientes, vamos fazer um salto duplo? Como assim? Né? O que é um salto duplo? Quando você vai saltar de paraquedas pela primeira vez, cara, você nunca saltou. E você vai lá, 8.000 pés, pular de um avião, por mais que você entenda como funciona um paraquedas, dá um frio na barriga. Sim. E muitas vezes você desiste. Né? É o cliente fazendo a implantação de um RP, de uma nova arquitetura de tecnologia, fazendo investimentos em marketing pela primeira vez ou numa proporção nova. Dá o frio na barriga pelo desconhecido. Então, poxa, vamos junto, vamos saltar junto. Ou seja, vamos eu e você dividir o mesmo paraquedas. Porque se der ruim, eu vou junto para você para o chão. Né? E isso passa muito mais segurança. Quando você aposta junto com o cliente, quando você demonstra que você está ali de mãos dadas para fazer aquilo dar certo como um compromisso e não só como uma promessa. Porque a promessa é bonita, todo mundo faz promessas maravilhosas, mas quem de fato vai cumprir? E todo serviço que é perecível, a gente só consome o serviço depois que a gente executa. Será que vai dar certo? Não sei. É diferente de um produto que eu já vejo ele pronto e eu compro na prateleira, né? Então, quando o cliente vê essa postura de alguém que quer saltar junto com ele, né, passa mais segurança, ele se sente mais confortável e muitas vezes até paga mais para saber, puxa, não, aqui eu sei que eu tenho um compromisso de quem está prestando esse serviço garantindo o sucesso. Porque erros acontecem, vão acontecer no meio do caminho. Agora, como que a gente lida com esses erros? Né? E falando de erro, falando de caos, eu sei que você viu a chamada aí do episódio, vamos falar sobre o case da CrowdStrike. Vamos lá, Augusto? Já dá para digerir uma semana depois, hein? Sim, dá para Deu para dormir um pouquinho. Deu para dormir um pouquinho? Descansar. Que bom, olha só. Vamos falar para o nosso ouvinte assim, primeiro, quem é a CrowdStrike? O que é o sistema Falcon, que foi a origem ali, o pivô de tudo isso, né? E entender a mecânica de como isso aconteceu. Conta um pouquinho essa história para gente. Sim. Bom, eu não comentei quando me apresentei, mas trabalho numa empresa de prestação de serviço chamada Service IT e nós temos mais de 100 clientes, né, de diversas indústrias, né, saúde, varejo, enfim, bancos, né, e muitos deles adotaram essa tecnologia, que é uma tecnologia de um fabricante, né, de soluções de segurança da informação. É um fabricante relativamente novo, né? Não tem, se eu não me recordo agora a data de fundação, mas se eu não me engano não tem mais de 10 anos, né?
E o produto deles, que foi, né, o pivô de toda essa confusão, é um produto que está dentro da linha de Endpoint Security deles, né, que é o XDR, antigo antivírus, né? Uhum. Então, é o produto que faz a proteção, né, dos endpoints, servidores e desktops, notebooks, enfim, de todas as empresas aí que usam essa solução, que escolheram, adotaram essa solução como uma solução de proteção do seu computador de usuário final, né? Ou servidores. Ocorreu o seguinte, né? O Falcon, que é o software, esse client que fica instalado dentro do computador, né? Dentro do Windows, enfim, do Linux, do Mac, ou do Android, né? Ou um iPhone, enfim. Ele é a tecnologia, né? O software que eles usam para fazer a parte de proteção daquele device. E, como de costume, né? Todo dia saem vulnerabilidades novas, né? Os hackers nunca param de trabalhar, né? Então, depois do Bitcoin, O isso tá lifelong learning é muito mais acelerado nesse mundo dos hackers e dos depois malfeitosos, né? Depois do Bitcoin, isso deu uma grande... Virou um business de verdade. Hoje isso é um mercado muito profissionalizado, né? O que é ruim, né? Por um lado, mas... não é mais uma coisa amadora como era no passado. Então, assim, existe toda uma indústria em cima disso. E eles lançam e criam, né, problemas diariamente para as áreas de segurança. E numa dessas atualizações de correções de vulnerabilidades, né, que os antivírus geralmente fazem com uma certa frequência, geralmente diário, né, inadvertidamente, provavelmente alguma pessoa lá da área de desenvolvimento da CrowdStrike cometeu algum erro no código. Esse código acabou sendo distribuído mundialmente, né, para todos os devices. E ele causou um problema no Windows, né? O Windows foi impactado, né, por conta desse problema de código do produto da CrowdStrike. E a máquina reiniciava e não voltava mais a funcionar. Então isso gerou um caos, né, no mundo inteiro depois da meia-noite, né? Porque quem começou o dia, a Terra do Sol nascente, né, é lá na Ásia. Então a Ásia sofreu primeiro. Então ainda de madrugada já começou, porque hoje o mundo está todo conectado, todo mundo se fala. Então ainda de madrugada todo mundo daqui da área do lado do leste aqui já começou a se virar e a correr atrás para se preparar, porque 10 horas, daqui a 10 horas vai chegar aqui, né? Então a gente estava nessa correria, mas enfim, o impacto foi muito grande para todo mundo que usava essa solução. Nós tivemos lá na Service, eu não posso falar os nomes, mas tivemos 7 clientes que tiveram problemas e nós levamos na média aí 6 a 7 horas para recuperar os servidores e as estações de trabalho desses clientes, né? Foi o trabalho de recuperar isso foi um trabalho muito manual e o que levantou uma discussão agora dentro do mercado de tecnologia como a gente se recuperar dessas situações mais rápido, porque elas vão acontecer de novo, né? Sim, problemas acontecem. Não foi só a CrowdStrike que passou por isso, praticamente todas as empresas de antivírus já tiveram uma situação parecida. Então, assim, o que a gente costuma fazer depois de crises assim, sempre é criar planos de ação, melhorias, né? Assim como fazem na aviação. Sim. Então, todo acidente ou todo incidente gera um material de análise para a gente poder melhorar. São as famosas capacidades dinâmicas, né? De você conseguir aprender com o erro do passado, criar um mecanismo, desenvolver um processo, não apenas para resolver esse problema, mas para mitigar, para reduzir que ele volte a acontecer. Perfeito. E se tiver uma reincidência, você já tem não alguém para apagar o incêndio, mas você já tem a brigada de incêndio pronta para resolver de uma forma muito simples, muito rápida. Sim. Né? Porque problemas acontecem. E na área de tecnologia, onde tudo é muito interdependente, é natural que, diante da exposição, o erro venha a acontecer. E assim, esse erro,
ele poderia ter sido mitigado com testes. Hoje os testes são feitos muito por inteligência artificial, né? Mas e aí, será que elas substituem o ser humano completamente, né? Será que um ser humano, se tivesse testado, não teria feito diferente? Então hoje, assim, para reduzir custos, para otimizar as coisas, a gente acaba usando muita tecnologia, né? Mas a gente está enfrentando esse dilema, né? Só a tecnologia resolve 100% dos problemas ou a gente ainda... Onde que está o limite, né? Do que o ser humano pode agregar, do que mesmo atrasando um pouco o processo, garantir que se tiver um ser humano ali, isso seria diferente, né? Porque o processo de teste dos fabricantes hoje, de software, a maioria deles é automatizado. E isso reduz o tempo de entrega de software, melhora muitas coisas econômicas, vamos dizer assim, nesse contexto. Mas mais barato, cria mais problemas, rápido, mais produtivo, né? Tem gaps, enfim. Então tem aqui uma situação a se pensar, né? É uma oportunidade. Uma das coisas que a gente ouviu durante essa semana aí, Augusto, foi sobre o bug do milênio levou 24 anos para acontecer. Eu digo, não é verdade. Porque eu estava lá, eu costumo dizer que eu perdi esse tufo de cabelo aqui, trabalhando 2 anos antes, justamente nisso. A gente não tinha inteligência artificial, pelo menos acessível como a gente tem hoje, para você criar vários cenários, vários ambientes e automatizar esse teste. E a gente fazia isso na unha. E fazia isso no sábado. Então pegava o sábado, a empresa inteira fechada, mudava a data nos servidores, mudava ali, atualiza metade com a nova versão do software, que já vem corrigida do fabricante. A outra metade deixa aqui para a gente entender. Agora vamos subindo, vamos deixar 100%. 100% dá algum problema? Ou aquele que ainda está desatualizado está segurando alguma solução, algum mecanismo da forma correta. E cara, a gente foi ali 98, 99, trabalhando bastante, fazendo atualização de Windows, de sistema operacional, de sistemas próprios internos, né? Recriando cálculos na programação lá com aquelas tabelinhas de tantos anos o calendário tende a se replicar, porque era um problema simples de matemática, de conta, que veio para uma redução de custo, de uma limitação de uma tecnologia passada, de usar 2 dígitos ali para o ano, e que hoje a gente olha para trás e dá risada, coisa boba, né? Absurda. Sim. Até hoje eu escrevo data em qualquer formulário na mão com 4 dígitos, tá? Sim. É um legado. Um problema bem para frente, né? Assim, em respeito ao tempo que eu trabalhei, eu falei, ano tem 4 dígitos. Eu aprendi isso na marra, né? Só que o bug do milênio ele aconteceu antes da virada do ano. Foi justamente toda essa comoção, esse envolvimento, essa colaboração do mercado, né, dos diferentes players, se ajudando para evitar que naquela virada do ano de data houvesse um crash. E assim, muito pouca coisa, muito periférico, né? O grosso da tecnologia, a informática, né, estava bem resolvido nessa época. Por quê? Porque você trabalhou 2, 3 anos antes corrigindo, fazendo simulações, fazendo teste, atualizando e tudo mais, né? Mas, por outro lado, quem está na empresa, muitas vezes tem aquela urgência, vamos manter o mais atualizado possível. Muitas vezes isso é uma recomendação do fabricante, né? Mantenha o software na sua versão mais atualizada, porque lhe garante que vai funcionar, que já está com todas as proteções e tudo mais. Mas o ideal também é você conseguir fazer um pequeno laboratório, um pequeno teste em uma máquina primeiro, em um ambiente, e depois escalando isso para toda a operação. Principalmente quando você tem operações robustas. Mas como você falou, isso demanda tempo, pessoas, recursos, dinheiro, né? E assim, muitas vezes, hoje as empresas elas terceirizam isso, né? Totalmente, assim. Então, mesmo o fabricante, não estou dizendo que é o caso da CrowdStrike porque eu não conheço, mas muitas vezes uma empresa de software terceiriza seus testes, enfim, para que tenha o seu, vamos dizer assim, total mão de obra sua focada em desenvolver, né? Então ela não tem os outros controles, enfim. E o cliente final, ele está tão relaxado que as coisas sempre costumam sempre dar certo, né? Que ele não faz os seus testes, os seus controles, né? Então, ele espera que o fabricante do software faça tudo isso e entregue isso resolvido. E a gente percebe nessas situações que se o cara tivesse um simples processo de
como você falou, testar em um pool de máquinas primeiro, pega, sei lá, 10, 15 máquinas, valida se está tudo certo, e depois você faz o rollout para o resto. Isso mitigaria muitos problemas. Mas o cliente hoje, a área de TI está muito mais preocupada com o negócio, né? É um modelo que a gente tem hoje. E tudo que vem de fora como solução tem que vir pronta. Então, de certa forma, a gente relaxou, né, dentro das empresas nessa parte. E aí, uma hora a conta chega. E né? fica um aprendizado, né? Fica, e acorda, chacoalha todo mundo. Assim, será que a gente não tem que voltar a praticar algumas coisas, ser mais conservador às vezes? Porque a tecnologia ela ajuda, mas eventualmente ela atrapalha, né? Então, tem aqui um ponto de reflexão. E vale colocar, né, assim, essas falhas, esses problemas, como aconteceu com a CrowdStrike, não é específico dela. A gente viu muito o impacto disso em função de ser um endpoint, de ser um computador final lá e não de ter dado um problema, de ter incapacitado. Esse computador não podia ser retomado, não podia ligar de novo. Apareceu na Times Square, não como anúncio, mas estava lá, tela de erro, aeroporto, banco, vários clientes, né, não podiam ligar o seu computador por um período de horas ali até a resolução disso. Agora, pessoal, em casa, né, calejado da vida, vem a atualização do Chrome, lá do navegador. Eu espero. Porque se der ruim, alguém vai gritar. Hoje, na era das redes sociais, cara, vai pipocar aqui um anúncio, alguma reclamação, um meme, alguma coisa, alguém vai reclamar. Eu não preciso ser o primeiro a atualizar. Eu acredito, no meu uso doméstico, que aquela solução que vem num novo patch, uma nova atualização, ela não é crítica para a minha operação. Então eu posso me dar o luxo de esperar um pouquinho. Por quê? Porque notícia ruim corre rápido, né? A gente fica sabendo. Então espera um pouquinho para atualizar o Windows, espera um pouquinho para atualizar o navegador, espera um pouquinho para atualizar o que for, né? E o que a gente tem visto muito também na área de TI é a migração desses sistemas para o formato de nuvem, né? Sendo comprado como serviço. Então eu não preciso mais atualizar o meu software, porque esse software ele já está no ambiente de nuvem, ele já está compartilhado com vários outros clientes. Eu tenho um ambiente recortado, protegido para mim, mas o software ele está, digamos, ele é o mesmo para todos. Então aí a empresa tem muito mais camadas de garantia e se acontecer, está lá. Eu não tenho o meu dispositivo travado, né? Mas de novo, conversa com o que eu estava te falando. Assim, a gente tem cada vez mais os softwares sendo oferecidos como serviço integralmente, né? E é uma forma de você transferir a responsabilidade para o fornecedor, né, enquanto cliente. Por conta da pressão hoje das empresas terem menos pessoas, serem cada vez mais automatizadas, enfim, ter mais tecnologia, o cliente ele sofre essa pressão de ter menos pessoas na sua estrutura de TI, né? E aí ele precisa consumir coisas prontas, coisas como serviço, para que ele repasse essa administração, essa parte toda de gestão do produto para o fornecedor. E aí esse é um modelo que ele acabou sendo construído muito em cima da plataforma da cloud, né? Que veio aí há alguns anos já, volta aí de 2010 que saiu a cloud. Então, o que é cloud, né? Isso, eu ia perguntar também, o que é o lugar. Cloud Compute? O que é a tal computação na nuvem? Hoje cloud é um lugar, né? Assim como você tinha os data centers ou centros de dados, CPDs mais antigamente, aí para quem tem 40, né? Hoje é mais um lugar onde estão as suas informações, seus serviços de TI, enfim. Então, lá você tem os mesmos preceitos e todas as tecnologias de infraestrutura de tecnologia que você tem para o modelo on-premises, né? Você tem lá numa forma mais otimizada e mais justa, né? Porque a cobrança lá ela acontece sob demanda, né? Você paga estritamente o que você está consumindo. Então, o grande apelo, né, da cloud, ele veio para realizar alguns problemas, para resolver alguns problemas de negócios. Sempre o negócio puxa a tecnologia, né? Os problemas de negócio acabam gerando respostas de tecnologia.
E nunca o contrário. As tecnologias que nascem sem um propósito de atender negócio, geralmente não vingam, né? Então, o que fez gerar, né? Quais foram os fatos que geraram a cloud, né? O modelo de cloud? A grande deficiência que a infraestrutura tinha de começar um novo negócio, um novo serviço. Prestar um novo serviço para o negócio gerava um delay de mais ou menos 6 meses. Então, o negócio tinha uma ideia, queria botar em prática. Você precisava comprar equipamentos, os equipamentos tinham que ser produzidos, tinha que chegar aos equipamentos, você tinha que instalar, você tinha que configurar, você tinha que fazer um software em paralelo para chegar ao mesmo tempo. Então, você tinha a área de infraestrutura da TI fazendo toda essa camada de infra, e enquanto o desenvolvedor estava fazendo software que ia subir em cima dessa infra nova. Servidor para funcionar. E geralmente isso se alongava. Os projetos eram repriorizados, enfim. Então o negócio ele demorava muito tempo e às vezes até perdia oportunidades de momentos, né? Você entende disso melhor que eu. Porque ele tinha um tempo de reação muito longo. E a cloud, você hoje consegue, na decisão de começar a ter uma solução nova de tecnologia e botar ela em produção, você tem um delay muito pequeno aqui, né? Você tem a infraestrutura disponível imediatamente, a hora que você quiser, sob demanda. E o software, muitas vezes, você já tem uma oferta pronta no mercado, né? Então, você, da decisão à ação, ali você gera... Geralmente, uns 15 dias, você já consegue ter alguma coisa funcionando. Isso é muito importante para o varejo também, né? Nessas campanhas, e movimentos, e situações. Dá uma agilidade para a resposta, né? E também quando você tem demandas extraordinárias, né? Por exemplo, uma Black Friday, um Natal, enfim, você... No varejo, eu trabalhei no varejo também, você tinha um desafio diferente, né? Que você tinha que dimensionar a tua infraestrutura para o pico do Natal. Então, você passava o ano acontece uma vez por ano. Exato. Né? O Dia das Mães e Natal, geralmente, são grandes momentos do varejo. Mas aí você paga uma infraestrutura 12 meses para usar um mês. Né? Então, você sempre tinha que comprar mais do que você precisava comumente. E aí, a cloud ela é mais democrática nisso. Né? Você paga por 11 meses o que você realmente está precisando. E naquele mês que você precisa de mais potência, mais computação, mais memória, enfim, mais recursos, você aumenta, é elástico, né? E aí aquele mês você paga mais e volta ao normal em janeiro, né? Então, os grandes dores do negócio que a cloud resolve são o tempo de início de um projeto, de entrega da TI, o custo justo, né? Alinhado àquilo que realmente está sendo usado, e também a condição de você ter elasticidade para momentos excepcionais. Preciso de mais, eu pago mais. Preciso de menos, passo a pagar menos. Então, ela resolveu isso, basicamente. E hoje, ela é vamos dizer assim, a primeira opção de todos os projetos de TI sempre. Né? Todo mundo olha primeiro para a cloud, ela já é hoje... vamos dizer assim, o status quo, né? Ela já é o padrão hoje. E ela, obviamente, ela tem modelos de tecnologia diferentes, ela requer algumas práticas diferentes, né? E mais modernas. Então, a gente tem, junto com o nascimento da cloud, toda uma nova geração de tecnologia, né? É um ciclo novo. A gente teve, antigamente, para os mais velhos, aí, a gente tinha... O modelo de cliente-servidor, né? Que você tinha um servidor lá com o banco de dados, e no endpoint você tinha todos os binários para apontar para lá. Depois você veio com a fase de web, né? Tudo era web, os servidores web, tudo WebLogic, WebSphere, toda a fase do middleware, né? E agora a gente está no ciclo de cloud, né? Então todas as aplicações são orientadas, né? O que a gente chama de cloud native. Então, elas têm uma arquitetura muito diferente do modelo anterior, justamente para permitir que elas sejam elásticas. Mais que elas, eficientes nessa característica muito própria. Né? Flutuem dentro utilizem essa tecnologia ao melhor. Né? Então, hoje a gente está no modelo aí de aplicações orientadas a microserviços, né? Então, a gente chama isso de cloud native hoje. Não, eu tenho um case aqui que ajuda tanto a ilustrar quanto a desmistificar um pouquinho, né? Fiz uma consultoria um tempo atrás para um cliente e
na área de marketing, então vamos fazer divulgação, vamos fazer angariação ali de novos. Uma das unidades de negócio era um braço de educação, tinha cursos na área de informação contábil, fiscal, trabalhista, e eles colocavam lá 50, 60 pessoas numa live, né? Numa aula online ali gratuita. Aí do outro lado você tinha um YouTube com mais de 100 mil pessoas que seguiam conteúdos, que era muito conteúdo produzido todo dia para essa empresa. Só que era de uma outra unidade de negócio, problema de gestão ali na empresa que as áreas não conversavam. E eu fiz um trabalho de 3 meses de entrar justamente para alinhavar isso aqui. Então, o primeiro projeto de comunicação integrada, usando a assessoria de imprensa, usando o YouTube, usando as consultorias, usando e-mail, usando rede social, usando todos os canais que a empresa já dispunha, né? E a gente conseguiu levantar, assim, na abertura da divulgação, mais de 3.700 inscritos para essa live. Só que essa live ela não acontecia lá no Instagram, no YouTube, ela acontecia dentro de um portal educacional da companhia, onde tinha um login, o usuário tinha que estar logado. A gente teve que resolver o problema de cadastro, porque você vinha fazer o cadastro na página do curso e o usuário entendia que estava cadastrado no curso. Não, porque você fez o cadastro na plataforma, agora você tinha que se inscrever. Então, até questões de usabilidade. Então, a gente foi aperfeiçoando isso. Mas o que foi crítico ali, que envolveu uma necessidade de cloud? Como é que eu vou ter 4.000 e poucas pessoas acessando ao mesmo tempo, no início da aula, para fazer a autenticação? Vai derrubar o servidor. Sim. E depois para fazer a transferência disso. Joga para o YouTube. Não, mas estrategicamente era não estar no YouTube, estar dentro do ambiente controlado. Por questão de segurança, de vazar aquele conteúdo, porque era um conteúdo de valor. E o outro para ter o acesso, ter o cadastro, as pessoas poderem ver que tem outros cursos ali, poderem comprar outros cursos. A gente fez uma sala de guerra durante uma semana, né? A gente dava risada, porque assim, é caótico, mas é um caos positivo. Porque depois que a gente conseguir resolver isso, a gente não vai ter mais esse problema da quantidade. Porque enquanto era 50, 60, não incomodava. Agora, quantos outros projetos a gente vai ter que vai ter 3, 4, 5, 10 mil pessoas logando? Que é um número de sucesso, né? E a gente, uma semana ali, a área de desenvolvimento desenvolveu a aplicação para rodar na nuvem, a gente refez a infra na cloud, né? na nuvem da Amazon, ou seja, funcionou tudo redondinho. Depois, quando era o dia da live, teve 4.500 pessoas lá acessando simultaneamente, sem problemas, sem delay, sem derrubar a operação. E o mais importante, gerou resultado, porque todo esse volume de acessos, 40 e poucos % eram novos clientes, novos cadastros, que nunca acessaram pela primeira vez. E só o fato de ter acessado o portal e não ter ido para o YouTube, mas você também tem um curso sobre A, B e C, e começou a comprar outros cursos. E, cara, isso deu um ROI gigantesco para a campanha, porque gerou centenas de milhares de reais em receita, porque pela solução que a gente conseguiu em uma semana agilizar e ter essa rota alternativa e não abortar, porque seria um problema ter um volume muito grande, ou de não ter a solução simples, joga no YouTube e está tudo certo. Sim. Então, esse é um problema comum das universidades no momento do vestibular. Né? Muitos clientes nossos já passaram por dores nesse processo, né? Porque não estavam preparados para o volume que tem, né? E principalmente as faculdades particulares, né? Hoje, a maioria das pessoas faz vestibular em mais de um lugar, né? Até porque é barato, né? Para a maioria das pessoas, vamos dizer assim. E é uma tentativa, né? Sempre garante que vai passar, então tenta aqui, tenta ali. Então é uma dor que até as grandes aí, as principais universidades aí do Brasil têm nesse momento, assim, porque demanda a inscrição, e sempre as pessoas, o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Então a última semana ali é um caos. Geralmente tem algum tipo de indisponibilidade no serviço, porque mesmo estando em cloud você precisa deixar isso dinâmico, né? Você hoje tem o auto-grow, né, no cloud, então se o recurso ele chega perto do limite, ele já tem uma política para ele se duplicar, crescer automático, né? E não travar. E então se você não configura bem isso ou trava isso para não gastar dinheiro, você acaba impactando a experiência do usuário, né? E no fim do dia impacta o business, né? Impacta com imagem, impacta com falta de receita direta, enfim, né? Tudo o que tem nessa cesta, vamos dizer assim. Mas é um problema de várias instituições em alguns momentos do ano, assim, né? Da sua sazonalidade. Tá? E o governo também tem problema com isso, né? Muitas vezes
em situações de emergências ou O próprio imposto de renda, né? imposto de Tem uma renda, concentração muito qualquer grande. coisa, documentos, essas épocas de Entregas entrega de documentações e tal. São situações e momentos que acabam, vamos dizer assim, mostrando a fraqueza da infraestrutura daquela solução ou da falta de cuidado com esse crescimento abrupto, né? Então, os projetos precisam sempre pensar nessas coisas, né? Quando você arquiteta isso. E é bacana que a gente está falando aqui de cloud como infraestrutura, como solução de TI, né? Não como um produto, mas como um instrumento da gestão, um instrumento da estratégia, né? Eu queria entrar num outro tema com você, Augusto, para a gente falar de maturidade digital das empresas. Como que as empresas se encontram hoje, ou como é essa evolução, para adotar novas tecnologias, para sair de um formato antiquado, ou que está funcionando, não tem nada de errado com ele, mas para se tornar mais competitiva, seja no mercado atual, no mercado futuro, com novas tecnologias, adotando essas tecnologias aderentes. A gente vê tudo uma discussão sobre inteligência artificial, sobre principalmente os chatbots e tudo mais, mas no nível mais técnico, mais profundo, né? Como está, no seu olhar, a maturidade das empresas e a evolução, o crescimento dessa maturidade para adotar, seja uma solução de cloud como essa, que em vez de eu pagar por ano o pacote mais caro, mais cheio, porque eu vou ter o Dia das Mães e eu vou ter o Natal com maior número de acessos, eu poder ter uma economia de recursos ao longo do ano, e se o Natal for maior que o do ano passado, ele não parar de funcionar porque o meu teto é o limite. Não, esse teto ele ser dinâmico, né, conforme a operação. Redução de custo, aumento de performance e geração de receita, de negócio fechado. Eu acho que assim, eu vou fazer um paralelo disso com as gerações que estão no poder, tá? Então assim, hoje a gente já está aí com 40 anos, eu e você, né, mais ou menos. A gente está percebendo hoje que as pessoas com quem a gente estudou, nossos amigos, enfim, são as pessoas que estão hoje no poder, né, pilotando as empresas, né? São as pessoas que estão na maioria das empresas hoje, os líderes, os CEOs e tal, o C-Level, tem a gente vê essa transferência, um pouco mais né? de 40 anos, ou entre 40 e 60. Então, essa geração, ela está mais antenada com tecnologia, com o que está acontecendo, e usa a tecnologia como uma grande ferramenta para impulsionar negócio. Mas a gente quando você olha nas empresas mais tradicionais, que tem algumas pessoas ainda da outra geração, você percebe que eles ainda enxergam muito a TI como custo, como um mal necessário, né? Não dá para generalizar, obviamente, mas assim, é um pouco a regra, tá? Quando a gente lida com os clientes. Então, são poucos os clientes que usam a tecnologia como um viés, né, de agregar valor, de gerar mais competitividade. E no mercado brasileiro, assim, na minha opinião, a gente ainda é muito pouco inovador. A gente copia muito o que está funcionando em outros lugares, né? É mais seguro, assim, se perde menos dinheiro, se aposta menos. Com o erro e o acerto do outro. Exatamente. Então, assim, o nosso mercado, ele é um mercado que copia muito o modelo americano, copia muito o modelo europeu, né? E acaba, de alguma forma, você tendo um delay, né, de desenvolvimento no ambiente de negócios. Porque o que está sendo feito lá fora, está sendo observado aqui, a gente valida se lá fora funcionou e aí implementa depois. Então, você tem 1 ano, 2 de delay de iniciativas, de tecnologias, enfim. Tem poucas empresas hoje no Brasil que realmente estão pareadas com o mundo fora do Brasil, né, com o mercado externo. São poucas, assim, que você pode citar aí a Nubank, você pode citar até o Itaú, que fez um esforço. Mas, assim, você vê que muitas vezes a maturidade de TI das empresas e até de estratégia, ela está muito mais em resposta a alguém que disrupte, né? Que fez uma disrupção naquele business, do que, de fato, desenvolvendo algo ou novo, sendo vanguarda.
Então, eu percebo muito isso assim nas empresas hoje. Nosso momento atual ainda é um momento muito tradicional e de muita segurança. E esse é um lugar que não nasce a inovação, né? A inovação requer um pensamento diferente, requer correr riscos, requer investimentos e tentativas e erros. E não é uma cultura que se tem hoje muito nas empresas. Muitas empresas vão lá, criam um espaço criativo, enchem de puffs, põem umas cores lá pronto, e assim, agora... temos uma área de inovação, né? Cara, disso para produtos e projetos que vêm daquilo ali, não tem nenhuma relação, né? Então, é muito mais uma iniciativa para inglês ver do que, de fato, uma cultura. E, na minha opinião, tem muito espaço para evoluir o nosso modelo de gestão de tecnologia e, principalmente, acho que tecnologia servindo à inovação, né? Acho que a inovação ela demanda muita tecnologia e ainda é uma coisa que se faz pouco. E para fechar esse assunto, assim, do meu lado aqui, a maioria das nossas cabeças pensantes estão fora do Brasil, né? Os grandes cientistas, grandes produtores, evasão, né? A gente perde para o mercado porque eles não têm espaço aqui, as universidades não conseguem desenvolver projetos, a gente não consegue ter uma linha de financiamentos, enfim, todo esse ecossistema de inovação no Brasil, ele ainda é muito incipiente, né? A gente vê tanto talento brasileiro atuando em grandes empresas lá fora, por quê? Porque está na vanguarda, está puxando, está... E o profissional de ponta, aquele que está se preparando, ele quer o suprassumo, né? E muitas vezes ele não encontra na sua região, no seu habitat natural, condição, e ele se torna competitivo mesmo no mercado. E principalmente agora no mundo pós-pandemia, né? Para algumas funções, pelo menos, e a área de TI puxou muito isso, né? Você trabalhar de qualquer lugar. Hoje o que tem de gente trancada dentro do quarto, trabalhando para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos, né? Ou seja, eu sou muito mais valioso para o mercado da Ásia, recebendo em dólar, ou vinculado a um dólar, do que estar trabalhando do outro lado da rua ou do outro lado da cidade, pegando o ônibus para receber em real, né? Sim. E o brasileiro o brasileiro em si ele é muito criativo, né? Nós temos grandes brasileiros no mundo aí fazendo diferença em várias áreas, e grandes empresas de tecnologia, em grandes empresas de desenvolvimento de tecnologias, não só de TI, mas de qualquer tipo de tecnologia, inclusive na medicina, mas que estão fazendo sucesso lá fora, né? Sim. E na pandemia a gente teve alguns cientistas brasileiros que atuaram, né, no desenvolvimento das vacinas, enfim. Então a gente tem capacidade intelectual para fazer, mas não encontra aqui no Brasil um espaço, né, um ecossistema para usar isso a favor da... muito que essa maturidade do mercado, ela é um reflexo do aumento de maturidade das empresas, das instituições, né? Isso, a gente envolve aí iniciativa privada, governo, faculdade, a tríplice hélice ali da inovação, né? Acho que se cada um conseguir dar um passo no seu ritmo, mas crescente de maturidade, o mercado como um todo se torna mais maduro. Mas pegando esse ponto aí, já puxando se me permitir aqui um outro raciocínio, o Brasil tem uma dificuldade também muito grande, institucional, na parte de legislação. Sim. Então, assim, por exemplo, a gente já tem carro autônomo rodando lá nos Estados Unidos e em outros lugares. Aqui no Brasil a gente nem começou a discutir isso no Congresso, Senado, não tem nenhum projeto de lei, nada ainda, né? Só tem algumas conversas, enfim, mas não existe um projeto ainda que abra a porta para você ter mais assim, a última vez que eu vi, alguns meses atrás, não tinha nada, né? Exato. Então, assim, o Brasil ele é muito reativo. O ecossistema do Brasil, assim, ele é muito lento e reativo. E o governo atrasa muito esse modelo, né? As nossas leis não são modernas. A gente ainda está falando de LGPD, né? Uma já coisa tá muito que bem lá na resolvido Europa, lá fora, que ainda está engatinhando. Assim, a lei está pronta, está lá, mas a adoção da lei, das boas práticas, né? Esse ciclo completo de começar um assunto e ele de fato ser implementado e estar funcionando em pleno demora 5, 10 anos. Então isso atrasa muito o ecossistema das empresas, né?
E muitas empresas brasileiras que têm sede ou têm estruturas externas fora do Brasil preferem fazer esse trabalho lá fora porque é muito mais Olha fácil. que interessante, você está falando desse lá fora, né? Enquanto nação, enquanto governo. E é uma provocação que eu faço muito nas minhas aulas, em palestras. Inclusive, amanhã eu tenho um programa de desenvolvimento de líderes de uma empresa. E eu vou começar com essa provocação, né? Porque eu vejo que ela é muito incipiente, muito necessária para as empresas. E você, como um dos elementos na área de TI, provavelmente vai concordar comigo. Dá porque a gente já trocou algumas figurinhas na época que trabalhamos juntos e a gente pensa igual. Não há inovação, não há transformação digital sem uma cultura transformadora, sem uma cultura que permita, que seja colaborativa à inovação, ao fazer novo, fazer diferente. Mas fazer o que diferente, o quão diferente, com que objetivo diferente, né? E eu costumo dizer, você tem 3 grandes áreas na empresa que precisam ser demandadas de uma forma diferente. E aí eu reposito essa responsabilidade na alta gestão. Porque o presidente, o CEO da empresa, a diretoria, o board, seja lá quem for dentro da sua estrutura, está demandando do profissional de marketing uma inteligência de mercado para olhar o concorrente, para olhar o consumidor, para entender o que é tendência de mercado, para entender para onde o mercado de atuação dessa empresa está seguindo, para ela poder se antecipar, ou está cobrando ainda os indicadores de visualização, de clique na rede social, né? Os indicadores ali que são de comunicação. Que faz parte da operação, mas isso é muito operacional. Vamos subir ao nível estratégico. O que o meu concorrente está fazendo que eu tenho que fazer uma paridade? Ou como eu vou me diferenciar para me antecipar a uma tendência de consumo no meu setor que as pessoas estão se comportando dessa maneira? A área de marketing tem a condição de trazer essa inteligência. Foi treinada na academia para isso. Da mesma forma, a área de TI. O quanto a área de TI está sendo provocada, está sendo demandada nas organizações para trazerem soluções que as tecnologias emergentes, novas tecnologias e as existentes possam contribuir para o negócio. Né? Muitas vezes a gente vê a área de TI, eu não tenho problema nenhum, meu SLA de atendimento está em dia e a disponibilidade dos sistemas, dos servidores aqui, está tudo certo, tá dentro do SLA de 90 e poucos % disponível. Não caiu o sistema, tá bom. Gente, é a área de TI que entende da tecnologia e como essa tecnologia pode ser aplicada para reduzir custo, para ganhar velocidade, para ganhar competitividade, para melhorar a experiência do usuário lá na ponta, para você ter um produto um pouco mais eficiente, de uma performance maior, ou vai aumentar a produtividade na indústria. Né? Como que a tecnologia pode contribuir com isso? Não é o gestor da área de negócio, na área da operação, que vai saber. É tecnologia. E aí o gestor de tecnologia ele precisa ser estratégico ao ponto de contribuir para o negócio com a sua área de tecnologia. E da mesma forma o gestor de RH precisa ser o protagonista de gerenciar a cultura da empresa para que esses 2 setores possam atuar, marketing e tecnologia, contribuindo para o negócio. Porque se eu não tiver uma cultura de inovação, de transformação, cara, o que você está metendo o bedelho aqui? Isso aqui, cuida lá do teu servidor, você cuida lá da rede social e não se mete aqui. Ou seja, tem que ter uma cultura colaborativa, multidisciplinar, que entregue valor ao negócio, ao acionista, ao cliente, ao investidor, aos colaboradores, de uma maneira muito mais integrada. E aí eu acredito que a gente passa a ter um nível de maturidade de gestão maior, que absorve o digital, a tecnologia, a infraestrutura, a segurança, todos esses elementos de uma maneira mais fluida, mais natural. Por quê? Porque faz parte de uma solução completa. Você concorda com isso? Sim, eu concordo. A gente costuma dizer, né, que até nessa estratégia de cloud, né, da jornada de cloud dos clientes, né, a maioria deles já concluiu ela ou está terminando. Tudo aquilo que já nasce do negócio desenhado em aliança com todas essas vamos dizer assim, esses entes, né? Essas estruturas, quando existe uma agenda em cima disso, tudo funciona melhor, né? Mas eu acho que ainda cada um tá no seu quadrado. Na maioria das empresas existem muros entre essas estruturas, né? Ou elas minimamente nem conhecem a agenda dos outros departamentos. Então, não existe uma agenda colaborativa
dessas estruturas, não existe planejamento estratégico de longo prazo, enfim, muitas empresas ainda olham só para o seu ano e para o desafio de faturamento que tem pela frente e o que a gente vai fazer para alcançar essa cenoura, né? Sim. Agora, quão obsoleto eu estou ficando no tempo, o meu negócio ele dura quanto tempo, o que estão fazendo, olhar para fora, perceber, né, o momento de disrupção, monitorar isso, procurar novos negócios, se inserir em outras tecnologias e plataformas de negócio, ser mais multimídia também, né, estar em outros lugares, porque o mundo é global, né, hoje em dia. Todo mundo tem acesso, toda empresa tem acesso a negócio no mundo todo. Só que muitas vezes o próprio CEO, a diretoria, enfim, só pensa no mercado local, só pensa no seu queijo ali, na área de conforto. Muitas vezes a limitação está muito mais no pensar do que... Na coragem de enfrentar, de realmente ter um plano ambicioso, né? Porque os grandes projetos de tecnologia que mudaram o nosso dia a dia como consumidor ou como experiência de usuário, iFood, o Uber, essas coisas, o próprio Google, hoje o Waze, enfim, eles têm planos ambiciosos, né? Imagina 10 anos atrás o cara dizer assim, olha, nós vamos mapear todas as ruas do mundo e você vai ter isso num aplicativo. Cara, o cara que teve essa ideia, imagina quantas pessoas tentaram combatê-lo, né? Isso vai custar muito caro, isso não vai dar certo, não tem infraestrutura para isso. Então, assim, as pessoas que têm coragem, um plano de ousar, elas conseguem, elas encontram um jeito, né? O caminho. Então, muitas vezes, o nosso empresário, ele quer muita segurança. Né? E aí, essa semente, ela não germina, né? Sabe uma coisa nesse lugar. Augusto? O medo de cair, ele não pode ser maior que a vontade de voar. Né? Então, assim, eu quero segurança, eu quero fugir da incerteza, mas eu não posso negar mais esse medo do desconhecido do que eu tenho vontade de fazer mais, de fazer melhor, de crescer, de ousar. Né? Então, claro, é um trade-off. Quando você abraça um lado, você se expõe ao outro. Mas se permitir, em alguns momentos, ter essa vontade de voar. Porque senão a gente fica preocupado demais em cair e a gente não dá um passo. A gente fica para trás, a gente não caminha e a concorrência vem, passa por cima. E ok, você nunca caiu, mas você também nunca deu um passo para estar na frente do mercado. Né? E assim, depende muito de quem está lá no comando, né? Totalmente. E da sua visão, né? Muitas vezes o objetivo é pagar as contas e ter um lucro e não existe na empresa um propósito. As pessoas que estão no comando das empresas e têm um propósito de longo prazo, elas fazem coisas incríveis, né? Vê aí Elon Musk, Bezos, todos hoje os bilionários aí do nosso mercado de tecnologia, todos eles foram visionários, tiveram seus erros e acertos, mas nunca desistiram do propósito. E o dinheiro veio como consequência, né? Nunca foi o objetivo dessas pessoas ganhar dinheiro. A SpaceX quase quebrou no seu último lançamento, né? Então a missão era mais importante que o resultado, né? Então o resultado financeiro, vamos dizer assim. Então não estou dizendo que isso deva ser o modelo de todos, mas assim deve inspirar e as pessoas precisam encontrar um equilíbrio no comando das empresas. Não dá para ficar sempre no seguro, na zona de conforto. Precisa ter uma agenda de inovação, uma agenda de tecnologia, enfim, para que ela possa se desenvolver melhor, né? E ter mais negócio. Porque se deixa para amanhã, o amanhã nunca chega. Mas ao mesmo tempo, amanhã já é hoje, né? Então é esse paradoxo aí do tempo. Pessoal, o papo tá bom, dá pra gente ficar mais 2, 3 horas fácil aqui. Eu quero convidar o Augusto para retornar para essa mesa, pra gente ter outros assuntos muito interessantes, que eu sei que ele tem uma bagagem, uma experiência muito grande para a gente abordar. Mas hoje a mensagem que eu deixo para você no final aqui é o seguinte: você deve abraçar a transformação digital, seja por bem ou por mal,
porque ela vai reconfigurar o seu mercado e você vai ser arrastado por ela. Você pode estar no meio daquela tsunami, né, capotando ali, sendo arrastado, ou você pode estar surfando a onda dessa mudança. O que muda é justamente esse apetite ao novo, é ter essa agenda que o Augusto bem trouxe aqui, para você se preparar no momento certo, de conforto, o dia de amanhã. A gente viu isso na pandemia, né? Muitas empresas conseguiram fazer um movimento muito rápido, muitas outras não conseguiram porque não estavam prontas. Porque na hora que você está em crise, que você tem que ser preciso, não é hora de arriscar. E ou você arrisca antes, quando você está no momento da bonança, que você tem saúde financeira, inclusive, para isso, de operação, braços e tudo mais, para inventar algo novo, e isso ser um diferencial no momento de crise, do que no momento da crise em si, onde a gente tem que ser muito criativo, mas eu não posso errar, Augusto, porque senão eu quebro o negócio. E aí você se torna conservador no momento mais crítico, onde talvez ter sido inovador antes te permita ser conservador para fazer algo que já foi uma inovação anterior e te tirar do abismo. Né? Então esse foi mais um ConteCast da edição Tecnologia. Se você está acompanhando esse novo spin-off, essa nova trilha de conhecimento, de conteúdos aqui, veja que é um conteúdo que você pode patrocinar, sua empresa pode estar presente, não só na bancada, mas no oferecimento, na assinatura desse programa aqui, como uma espécie, uma contribuição nossa aqui, Augusto, de oferecer um pouco mais de conhecimento, de experiência, compartilhar cases com o mercado, para que a gente possa contribuir um pouquinho com o amadurecimento, né, digital do nosso mercado. Eu acho que uma coisa que você faz bem, assim, né, desde que a gente trabalhou junto, é provocar, né? Uhum. Acho que o que a gente tentou fazer aqui um pouco foi isso, né? Provocar nas pessoas aí que estão à frente dos negócios hoje, que elas precisam ter essa agenda, elas precisam se preocupar com a inovação, com a tecnologia, e não só reagir ao que o mercado está fazendo, né? Senão você acaba sendo mais um que oferece aquela solução, sim, enfim, sempre correndo atrás. Mais uma opção, né? Mas você nunca vai ter o seu diferencial, o seu valor, né? Nunca vai surfar a onda, como você falou, da vanguarda. E assim, quem chega primeiro, né? O pote de ouro é maior, né? Então, bebe água limpa, né? Bebe água limpa. Então acho que o desafio aí dos grandes empresários brasileiros é criar dentro das suas estruturas de negócio, das suas empresas, um ecossistema de inovação, se conectar e assim, parar de competir tanto também, né? Colaborar mais com os concorrentes, criar um ecossistema que todo mundo ganha, né? Uhum. E parar de pensar só na sua empresa, mas em expandir o business inteiro. O ConteCast é um exemplo disso, né? Um movimento que começou lá nos Estados Unidos e hoje o objetivo é fomentar que cada vez mais pessoas façam esse tipo de compartilhe seu conhecimento, sua experiência e o lifelong learning que a gente falou aqui no comecinho, né? Possa acontecer. Isso contamina, né? Contamina positivamente. E colaborar é melhor do que competir, né? Todo mundo ganha com isso. Então, acho que essa é a provocação que eu deixo aí na mesa para que as pessoas consigam olhar o mercado e os concorrentes como parceiros, né? Legal. Augusto, mais uma vez, obrigado pela disposição, pelo compromisso de estar aqui, né? Semana passada, no olho do furacão, obviamente, não tinha como, mas trouxe um molho especial para essa nossa conversa, né? A gente poder falar aí do crash, do bug da CrowdStrike, né? E a gente tentar provocar um pouquinho mais esse aumento de maturidade, que isso começa nos profissionais, começa nos gestores, para se tornar uma parte integrante da cultura das empresas, né? Esse foi mais um ConteCast. Eu sou o Alexandre Conte, meu convidado foi o Augusto, deixa eu colar aqui, Zunkolski, falando de tecnologia para você. Grande abraço. Obrigado. ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.